Agora, continuando, né, as aulas, agora a disciplina de produção textual, certo? Com o gênero textual conto. Então, só reforçando que o conto, ele é histórias contadas oralmente. O conto também é uma narrativa curta e que cria um universo de seres e fantasias, né, ou acontecimentos, como todos os textos de ficção. Então, vamos continuando a nossa retomada aqui para vocês, não é isso? Que foi pedido na aula anterior, uma produção de texto narrativo com o tema mãe. A possível correção que pode ser feita desta atividade são essas aqui, esses questionamentos. O critério de correção. Se você foi utilizado um título, o título estava de acordo com o conteúdo, porque você não pode colocar um título que não esteja de acordo com o conteúdo, certo? No caso, o texto que você criou foi sobre mãe, né? Sobre a sua mãe. Fez letra inicial maiúscula, desculpe. Quando necessário, se houve parágrafo, tem que iniciar com a letra inicial maiúscula. Se houve um ponto seguido, tem que utilizar a letra inicial maiúscula, certo? A outra aqui, ó. Você respeitou as margens? Por exemplo, você está escrevendo, chegou o final da linha. Você vai subir na linha, você vai descer ou vai fazer algo que não esteja de acordo. Por exemplo, não deu? Vai lá para outra linha. Então, você respeitou as margens da linha de quando você estava produzindo seu texto? A sua letra, ela estava legível? Com a ausência de borrões? A ortografia, porque às vezes nós mesmos é de costume, é de praxe, não é isso? Engolirmos uma letrinha, né? Deixar de escrever aquela letrinha que estava faltando, não é? Ou então colocar letra demais, isso pode acontecer. O traçado da letra estava bem feito, borrão, às vezes apaga e apaga de novo, aí termina amassando, borrando, não fica legal. Você teve que ter ficado atento a essa questão, não é isso? A outra aqui, ó. Você fez parágrafos, porque um texto ele tem que ter parágrafos, não é isso? Você seguiu uma sequência lógica, porque às vezes o que você inicia, aí vai lá pro meio, depois volta de novo pro início, né? Um assunto, aí vai pro final, tem que seguir a sequência lógica. Qual é essa sequência? De começo, meio e fim, certo? Também você utilizou os marcadores temporais, que é para dar mais sentido o seu texto, não ficar aquele texto de repetido, né? De aí, né? Você pode estar substituindo por logo que, não é isso? Assim que, logo depois, porém, no entanto, de repente, há muito tempo, você pode estar utilizando esses marcadores temporais para que o seu texto fique mais criativo, não é isso? Dê mais claridade, né, ao seu texto. Essa foi a possível correção que nós podemos estar fazendo do texto da aula anterior. Agora, para vocês, eu trago uma proposta, mais outra produção de texto, né? Mas eu vou enviar para vocês um vídeo com um conto de mistério, né? Da turma do Scooby-Doo. Vocês lembram? Ou vocês conhecem? Ou já ouviram falar? Eu vou estar enviando porque aquela turminha é muito boa em contos de mistérios. Então, como exemplo, para você produzir o seu texto, você vai assistir o vídeo. Eu vou também estar enviando para vocês o roteiro para você seguir, né? Tem que planejar. E as orientações, tipo, o que você vai seguir, né? As instruções que você deverá seguir, além destas instruções, as outras que eu vou estar enviando também para vocês,
né, no WhatsApp, via WhatsApp, tanto o roteiro como as instruções que você deve seguir após você assistir o vídeo do mistério, né, da turma do Scooby-Doo, muito bacana, que são ótimos, né, em desvendar mistérios. E você vai produzir o seu texto, o seu conto popular, o seu conto de mistério, porque ele pode ser de suspense, de mistério, e você vai criar um texto maravilhoso, com base no roteiro, né, porque tem que planejar, com base nas instruções pedidas, que eu também vou estar enviando, e com base no vídeo que eu vou estar enviando, ok? Então, você primeiro vai ficar atento ao roteiro e às instruções. Só depois que você lê direitinho, né, ao roteiro, desculpe, e as instruções, é que você vai assistir o vídeo, que é como exemplo. Ele ficará por último, certo? Porque primeiro você tem que ver o que é que você vai fazer. Não é só assistir, eu vou fazer meu... Não, você vai prestar atenção nas orientações que eu estou pedindo, para daí você assistir o vídeo e fazer de acordo com as orientações. O roteiro é esse. Primeiro, sobre o que a história irá tratar. Aí você deixa linhas, porque, lógico, tudo isso é no seu caderno, ok? Você vai pegar o seu caderno, vai fazer o cabeçalho, colocar o nome da disciplina, colocar o que está sendo pedido, né? Você vai fazer um texto, né? O primeiro é para você seguir o roteiro, né? O segundo é as instruções e depois é que você vai fazer o seu texto, certo? Aí depois, segundo, quem são os personagens, né? Quais são os personagens que vai ter na sua história, no seu conto? Em que local a história acontece, né? Você tem que dar o nome do local. É onde? É numa casa assombrada? É o que? É numa floresta? É onde? É numa praça? É numa rua escura? Você vai estar usando aí o local. Pode ser no quarto escuro, pode ser na sala escura, pode ser numa praça, numa noite escura, certo? Legal. Qual é o mistério da história? Qual será? É o que foi o mistério da múmia? É o mistério do lobisomem? É o mistério do quê? Pense no mistério que você gostaria de desvendar. Pense. Como esse mistério será solucionado? Pense como é que você vai solucionar. Se você armou uma armadilha, se você combinou com mais alguém, se você criou uma turminha, né? O que você pode estar fazendo para solucionar esse mistério, né? Você tem que ser, muito inteligente. E como eu sei que você irá produzir um texto maravilhoso. Você também vai seguir as instruções, né? Para isso, para seguir com sua proposta, preste atenção nas dicas abaixo. As instruções, certo? Primeiro, tem que caracterizar o lugar onde se desenvolve a ação, né? Como é esse lugar? O que tem nesse lugar? É escuro? Tem o quê? Plantas? Dependendo do lugar, você tem que caracterizar. Caracteriza também os personagens. Como é que os personagens estão, como é que estão vestidos, como é que eles podem estar, qual a cor, se usou alguma fantasia, do mistério, né? Caracterize eles, como é que eles estão. Aí diz mais, pense no desenvolvimento da ação. Como é que você vai desenvolver, o que cada personagem vai fazer, certo? Cria um conflito que cause um certo medo ao leitor, aquela problemática. Cria um momento máximo, não é isso? De tensão, que é o clímax, né? De suspense, de medo. Depois que você criar, lógico, solucione o problema, que é resolva o conflito. Como é que você vai resolver? Né? Se foi descoberto, se o que a armadilha deu certo. Conte como ficou depois de tudo resolvido, ou seja, a finalização da narrativa.
crie um título bem interessante. Ainda tem informações. Você pode iniciar seu texto com algumas das expressões abaixo. Em uma noite de lua cheia, numa rua deserta, em um dia chuvoso, em uma noite de tempestade. Capriche na sua produção. Lembre-se, além de você utilizar esse tipo de exemplos para iniciar o seu texto, você tem que caprichar. Usando o quê? Lembre-se na sua produção. Capriche na sua produção. Lembre-se, desculpe, agora está correto. Os adjetivos ajudam muito, né, na criação, que é o que dá mais o quê? Uma ênfase, né? Dá mais um clima à história. Você pode utilizar a palavra escuro, pode utilizar a palavra frio, assustador, horripilante, gigante, medroso, mal assombrado e etc. Não é isso? São importantes para a caracterização do seu texto. Seu texto vai ficar bem caracterizado se você utilizar esses recursos, né? Para ficar mais sugestivo, mais criativo, não ficar aquela produção muito simples, certo? Aí diz mais aqui, ó. A pontuação faz parte da criação e constrói o clima da história. Realmente, a pontuação é muito importante. Você deverá utilizar travessão onde necessário, né, para indicar a fala do personagem, não é isso? E é um diálogo também, você pode estar usando os dois pontos, não é isso? Para enunciar a fala de alguém, né, de ambos os personagens do seu texto. Você pode estar utilizando a vírgula para evitar a repetição de aí, aí. Você pode estar utilizando a vírgula para dar uma pausa nas palavras, né, para dar mais sentido. Pode estar utilizando também o ponto de exclamação, né, quando houver o susto, o medo, a admiração, porque nesse gênero aqui, nessas ideias aqui que foi dada, vai aparecer, né, o susto, né, o olho a ser arregalado, o medo, né, então você vai utilizar o ponto de exclamação, ok? Então você vai utilizar a pontuação, porque a pontuação também, ela ajuda muito na compreensão do texto, certo? Então, agora você vai assistir o vídeo, né, que eu falei que vou enviar, né, no início da aula de produção, eu falei que iria enviar, agora com base no roteiro que eu expliquei para vocês e com as orientações, né, das instruções para você seguir, para fazer o seu texto bem criativo, né? Agora você vai assistir, como eu havia lhe dito, né, o vídeo Contos de Mistério da turma do Scooby-Doo, certo? Aí você vai pegar o seu caderno, vai fazer o cabeçalho, vai fazer o roteiro, não é isso? Vai copiar as instruções e você vai produzir o seu texto, ok? Com calma e não esqueça dos critérios de correção que eu cobrei no início, né? Que você também deverá ficar atento aos critérios que eu coloquei da possível correção, ok?